E aí galera, bora para mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre a parábola do filho pródigo. É uma parábola que ela parece que não tem muito a ver conosco, mas tem tudo a ver quando a gente traz um entendimento sobre isso, né? E antes de começar o vídeo aí, eu quero que você aproveite bastante, né? Sempre tenho colocado vídeos aqui, tem base para isso. E a forma que a gente tenta compartilhar é uma forma que todos entendam, né? Não só pessoas que estão estudadas e entendem do assunto, mas pessoas também que entendem pouco, né? Então, continue vendo, que eu tenho certeza que Deus pode abrir algo aí na sua mente, né? E compartilha também, se você vê que existem pessoas que têm necessidade de aprender e querem saber sobre o assunto que está sendo tratado ali, compartilha, curta, comenta alguma coisa aí, indignação ou manifestações contrárias também são aceitas, tá bom? E é isso aí. E esse texto está lá em Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 11 até o 32, tá ok? Contudo, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Só, simplesmente assim. O filho pediu, o pai foi e dividiu. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, desordenadamente, inconsequentemente. Versículo 14: Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Versículo 15: Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo para guardar porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele desejava comer o que o porco comia e não tinha como comer. Olha só como isso é complicado. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura, e eu aqui passando fome, cara. Versículo 18: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. Olha só, ele pegou e falou, ele narrou o que ele ia fazer. Então ele pegou, no versículo 20, ele pegou, levantou e foi. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, olha só, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Tudo aquilo que ele narrou quer dizer, não deu nem tempo disso. O pai correu e foi ter com ele e já o abraçou. Coisa linda, né? Aí, no versículo 21, o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos. Você vê que o filho nem terminou de falar. Versículo 22. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-o também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E comemoraram e regozijaram-se. Ora, o filho mais velho, agora tem um filho mais velho, estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e a dança. E chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele informou: veio o teu irmão,
E o teu pai mandou matar novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ou seja, ele se alegrou porque o filho voltou. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e vive, estava perdido e foi achado. Caramba, é da hora esse texto, né? Você vê a simplicidade de um pai perdoar o filho. É o primeiro ponto aqui. E essa parábola, né, os estudiosos, eles dizem que essa é a história do judeu e o gentil. O judeu sempre foi um povo que respeitou as leis de Deus. O judeu sempre foi um povo que viveu corretamente segundo a lei de Moisés, segundo aquilo que era ordenado de Deus, né? E o gentil não, o gentil sempre foi aquele que não se interessou pelas coisas de Deus, não se envolveu com as coisas de Deus. Quando as pessoas elas descobriam que aquilo falava de Deus, elas se esquivavam, sabe? Ela evitava o contato com tudo aquilo que envolvia Deus. E essa parábola ela conta esse contexto aqui sobre o gentil e o judeu. E nós, na nossa cultura, nós somos conhecidos como gentios, não como judeus. Nós somos ignorantes acerca da palavra de Deus. Nós somos ignorantes acerca do relacionamento e envolvimento com Deus. É ou não é verdade? De repente você se acha da mesma forma. Eu não sou digno de conversar com Deus. Eu tenho muito pecado. Você pode ter dito aquela frase que eu gosto de falar: deixa eu melhorar um pouquinho para mim ter um contato com Deus. E pode ter acontecido isso mesmo. Você pode até dizer isso mesmo. Mas o gentil, ele precisa ter essa percepção desse filho mais novo. O filho mais novo, ele pegou tudo que ele tinha. Se nós como gentios, nós entendermos esse ponto da forma correta, nós conseguimos viver uma vida abençoada, sabia? Porque nós temos um Deus que tem tudo. E Ele nos entrega tudo. Mas a chave principal é estar com o Pai. A chave principal é desfrutar de tudo isso com o Pai. A gente precisa ter a liberdade de desfrutar de tudo aquilo que nosso Pai tem, que Ele fez, Ele pediu porque Ele entendeu isso. E o judeu, ele entendia tudo que o pai gostava e não gostava, mas ele não desfrutava de nada, né? Deus falou para ele assim, o pai falou: filho, você tem tudo aí, é só você pegar, matar e chamar seus amigos para desfrutar. Entender da lei, viver a lei corretamente, não te leva a ter uma vida de desfrute, sabia? Você como entendedor, você pode ter uma vida presa, aprisionada. Você pode ser um acusador, você pode ser um apontador, um questionador, porque você conhece lei, você conhece mandamento, você fica questionando todo mundo e não desfruta de nada. Já o gentil não, ele já é mais aberto, né? Ele pode até desperdiçar, mas o pai ele não se importa com desperdício. O que o mundo oferece, né? Aquele gentil, ele desejou comer comida de porco. Ele desejou comer comida de porco e ninguém dava para ele. Aí ele falou: poxa, o que eu estou fazendo aqui? Meu pai, ele tem os seus servos lá que comem melhor do que eu. Ou seja, você quando é temente a Deus, você vive no princípio de Deus, você come melhor do que o mundo oferece. Sim, eu estou avaliando as coisas do mundo como comida de porco. E conceito do mundo eu estou avaliando como conceito de porco. Porque são pessoas que correm para si mesmo. O porco, ele é egoísta. Ele só pensa nele. Você já viu o viveiro onde está cheio de porco? Ele não pensa no filhotinho, nada. Quando fala de não entregue aos porcos, né, não dê pérola aos porcos, por quê? Porque o porco ele vai pegar a pérola, ele vai quebrar com a pata e vai comer. Ele faz mal para ele mesmo, não está nem aí.
E por isso que o judeu, eles muitas vezes eles são muito assim, né? Com porco, comida de porco, essas coisas. E as pessoas, sem entendimento, falam, não como também porque tem muito bicho, tem muito não sei o que, muito não sei o que. Nada disso. Né? Mas é porque o porco ele tem um pensamento individualista. Né? De uma forma ou de outra, quando você vive só na lei, por outro lado, né? Eu quero colocar aqui. Se você vive só na lei, você não desfruta, porque você vive só em regra. O que é certo, o que é errado, você não desfruta de nada. Você fica muito preso a algo que foi imposto ali e você fala, preciso viver corretamente aqui e acaba não tendo uma liberdade. O gentil, o filho mais novo, ele entendeu essa liberdade. Ele falou, não, meu pai é de boa, meu pai é bom. As pessoas, elas custam a entender que Deus, ele é bom. Quando Jesus colocou essa parábola aqui, ele estava falando do pai que é Deus, o judeu, que foi o povo que entendeu da lei e vive a lei à risca, e o gentil que somos nós, que éramos totalmente desligados do relacionamento com Deus, e ele nos agregou a família. Por que ele agregou a família? O filho, ele estava ali com o pai, e ele aproveitou sem sabedoria. Preste atenção nisso. Ele aproveitou sem sabedoria, então ele pegou e gastou. Agora quando ele voltou, o pai deu sabedoria. O que o pai deu? Olha só. O pai, porém, disse a seus servos, versículo 22, trazei-o depressa, a melhor roupa. Ou seja, ele colocou uma identidade no filho. Naquela época, as roupas, elas identificavam as pessoas. Pela roupa você via se a pessoa era nobre ou era pobre. Ou ela era uma pessoa que vivia no reinado ou era uma pessoa que vivia no campo. Era um camponês. Então, pelas vestes, ela é reconhecido. Ou seja, quando ele colocou, ele deu uma identidade. Olha, você é filho de Deus. Você é filho meu e você vai andar conforme aquilo que eu determinei. Então ele colocou as roupas no seu filho ali. Ao segundo, ele colocou a autoridade, o anel. Até hoje existe isso, né? A autoridade. Né? Quando você coloca um anel num filho que se forma em engenharia, num filho que se forma em direito, um filho que se forma em medicina, tem os anéis que tem ali o seu símbolo específico. Nossa filha, uma das nossas filhas, ela se formou, né, na área de enfermeira. A gente deu um anel para ela que tem um símbolo específico, né? Então o anel, ele te dá autoridade. Então você tem autoridade de filho, você se parece com o filho de Deus e você tem autoridade de filho. E as sandálias é a direção. As sandálias, quando fala aqui, continuando no texto aqui, fala aqui, ó, deu vestes, uma roupa para vestir, né, um anel no dedo e sandália nos pés. A sandália mostra a direção, como nós devemos nos comportar, como você se comporta com o dinheiro que você tem, como você se comporta como marido, como você se comporta como esposa, como filho, como você se comporta como filho de Deus, como você se comporta, né, em sua vida, no seu dia a dia. A sandália é essa direção que nós precisamos de ter. Então imagina nós, como gentios, vivendo com tudo isso e entendendo da lei, que o filho mais velho tinha. A gente vai avançar, a gente vai voar. Então a gente precisa ter entendimento de Deus, das leis de Deus, sim, como judeu. Mas por outro lado, nós precisamos ter a restauração que o pai deu para esse filho quando ele voltou. De repente você está ouvindo essa palavra pela primeira vez do filho pródigo. E você é essa pessoa que está gastando desordenadamente tudo aquilo que você recebeu de Deus, que é a sua vida. Que você não reconhece o dia que amanhece, o pai que você tem, a mãe que você tem, o favor que você tem, você não reconhece. Você está gastando, você está desperdiçando isso. E Deus está te dando a oportunidade, esse tempo aqui, de você receber a autoridade de filho. De você receber a sua identidade restaurada. E caminhar nesse evangelho. Caminhar nessa verdade. O evangelho de Deus, ele está muito além daquilo que você conhece. Deus, ele é poderoso e ele é soberano. Ele quer que você tenha contato com ele. Quando Jesus veio, ele enfrentou o judeu, ele enfrentou ali os fariseus, aqueles que entendiam da lei, porque eles se achavam soberanos. Mas o que Jesus veio fazer, ele veio cumprir a lei e viver como judeu, claro. Nós precisamos entender sobre o judaísmo, sim, porque existia uma cultura de Deus ali. Por outro lado, nós precisamos entender a cultura que Jesus Cristo deixou, que é o evangelho, que é as boas novas. Então nós precisamos viver essa plenitude de filho pródigo. Tem esse coração de querer saber mais de Deus, tem esse coração de querer se envolver, né, e ter autoridade, ter a sua identidade restaurada e viver no padrão daquilo que Deus tem para a sua vida.
Fechou? Espero que você tenha curtido esse vídeo aí, espero que ele fale muito ao seu coração, muito, muito, muito. E é isso aí, vamos viver como filho pródigo, mas tendo as vestes celestiais, mas tendo a autoridade daquela que Deus nos deu e vivendo no caminho que Deus quer, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fechou? Vamos que vamos, bora, bora, bora.